Alexandre Carneiro de Souza, sociólogo e professor universitário. Governo e Estado, formas institucionais. O objetivo dessa breve discussão é propor algumas características e formas das instituições de governo e Estado. Talvez duas questões iniciais parecessem importantes. A primeira delas é que o Estado não é uma aparição nem espontânea e muito menos imediata. O advento do Estado é o resultado de uma longa noite na história da humanidade, de milhões de anos, em que se viveu a barbárie e a selvageria, e nesse campo a busca de formas que pudessem garantir bem-estar foram quase que presentes em todo o tempo. A nossa história política, de maneira geral, sempre foi caracterizada e continua sendo caracterizada por tentativas seguidas em busca de melhores modelos de convivência humana. Portanto, acerca de Estado e governo, é fundamental que se diga que nós não chegamos a esse modelo rapidamente. Eu acho que essa é a primeira questão, lembrando que a instauração do Estado é o resultado de lutas dos indivíduos entre si e da comunidade contra a natureza, e o Estado representou uma resposta a esses grandes dilemas, talvez não a única resposta, mas efetivamente que nesses milênios de vida do Estado se comprovou que o Estado responde de algum modo e eficazmente aos graves problemas que culminaram com seu aparecimento. A segunda questão que eu acho que é interessante que se trabalhe é que os modelos de governo e de Estado, vistos teoricamente, e nesse aspecto é importante que se pense teoricamente esses fenômenos, nos levam a entender um projeto bem objetivo. No campo da prática, as coisas não são tão bem objetivas, não são tão bem delineadas. Nós vamos fazer algumas incursões sobre a instituição do governo do Estado, que são universalmente conhecidas no domínio da ciência política, devem ser permanentemente lembradas e visitadas por uma análise crítica e tentativa de compreensão dos aspectos modernos que correspondem a esses fenômenos. Muito bem, eu creio que a primeira grande questão que podia ser colocada, por se tratar de um campo de controvérsia, tanto controvérsia dentro de certas disciplinas como na relação entre várias disciplinas, é se é questionável ou não o estatuto de pessoa atribuído ao Estado. Ou seja, o Estado é questionavelmente uma pessoa ou o Estado é inquestionavelmente uma pessoa. Essa controvérsia está instaurada inclusive no campo das ciências jurídicas. Eu lembro do Leon Deguy, que vai afirmar que Estado não é pessoa, Estado é fato. Lembro do Bertrand Russell, que vai propor o Estado como abstração. Na área da ciência jurídica, se afirma peremptoriamente o Estado como pessoa jurídica de direito público. No campo da sociologia e da antropologia, se prefere tratar Estado como máquina, como sistema e como aparelho. De qualquer forma, passar por esse campo é interessante, em primeiro lugar, para que nós entendamos que há uma controvérsia. E, em segundo lugar, para que a gente reconheça as várias posições que são adotadas diante dessa controvérsia. Muito bem, dito isso, um dos temas amplamente conhecidos no campo da ciência política e também no domínio da ciência jurídica é a composição do Estado. O aparecimento do Estado deve-se pelo menos a dois elementos precedentes, sem os quais o Estado não pode se manifestar. Os elementos precedentes são povo e território. O povo eu chamo de dimensão ratio-vital do Estado, que produz fundamentalmente e indispensavelmente a cultura política, tornando a aparição do Estado necessária, e mantém o Estado vivo através da energia social. O território não é apenas o espaço
do Estado. Quando se fala de território, não se fala apenas de território aéreo, território marítimo, território terrestre. Há uma discussão muito mais, eu não diria muito mais forte, mas tão importante quanto essas, que é a própria questão do desenvolvimento econômico do Estado, a sustentação física e material da população e da ação política. Portanto, quando nós nos referimos a território, nós não nos referimos apenas ao espaço onde a política é feita, mas, acima de tudo, a dimensão que garante a vida daqueles que participam de um Estado. O governo tem aparecimento, na minha opinião, simultâneo ao aparecimento do Estado. Normalmente você percebe, pelos que não são hábeis no domínio da ciência política e jurídica, uma certa confusão entre Estado e governo. Mas essa confusão não é apenas no domínio teórico. Muitas vezes o papel que o governo exerce nos faz ver que determinados governos fazem haver de Estado. E evidentemente que essa confusão não é apenas meramente no domínio do tratado. Ela se dá inclusive no campo da articulação, das articulações políticas. Mas o que é o governo? O governo não é Estado. O governo consiste em uma equipe de homens e mulheres que, por mandato ou por contrato, atuam na gestão das instituições políticas do Estado. Portanto, quando nós pensamos em governo, nós pensamos em atuação. Nós pensamos na preparação técnica daqueles que respondem aos ideais e às necessidades de ação do Estado. O governo, portanto, é conjuntura, Estado é estrutura. Nós temos, portanto, essa tríplice composição, povo, território e governo. Quanto aos tipos de governo, a discussão do Montesquieu parece extremamente fundamental quando ele propõe as repúblicas democrática e aristocrática, o monarquismo e o despotismo. O que significa dizer que os desenhos de gestão do Estado diferem de um lugar para o outro e no mesmo lugar. E esses tipos de governo propostos pelo Montesquieu e outros autores antes e depois do Montesquieu não são tipos puros. Você percebe o cruzamento desses tipos numa só gestão. A gente teve, por exemplo, na história, a monarquia sendo exercida com um espírito democrático fortíssimo. A gente pode ver instaurado numa república democrática elementos de ditadura ou elementos de aristocracia. Portanto, esses tipos não são tipos estanques, eles não são tipos perfeitos, a despeito de que as gestões apresentam uma espécie de ênfase numa dessas áreas, mas os cruzamentos me parecem ser frequentes e inevitáveis. Acerca do sistema de governo, essa é uma discussão interessantíssima e muito valorizada pela ciência política. No campo contemporâneo da gestão do poder do Estado, nós temos o presidencialismo e o parlamentarismo. Me parece irrelevante a discussão se um sistema é melhor do que o outro, por questões muito pessoais e como resultado das minhas análises acerca do problema. É universalmente conhecido que distingue um sistema de governo do outro. Enquanto que no presidencialismo convergem na mesma pessoa o chefe de governo e o chefe de Estado, no parlamentarismo o chefe de Estado é um, o chefe de governo é outro. A gente pode levar mais adiante essa discussão, propondo que no presidencialismo o executivo realiza o governo do Estado. Já no parlamentarismo, o legislativo e o executivo fazem isso concomitantemente. É comum você encontrar opiniões que afirmam a maior ênfase democrática no sistema parlamentarista e não no sistema presidencialista. Eu não diria que essas discussões sejam exitosas, que nos levem a algum tipo de crescimento, a algum tipo de bom resultado. Eu entendo que parlamentarismo e presidencialismo terão seu desempenho favoráveis quando você tem uma sociedade idôneamente amadurecida, quando a consciência cívica de uma sociedade alcança um certo estatuto de idoneidade. Nós temos sociedades avançadas na Europa que mantêm o sistema de governo parlamentarista com grandes êxitos. Hoje, uma das grandes democracias do planeta é presidencialista. Então, me parece que a questão não é se um sistema de governo é melhor do que outro, porque a chave de tudo isso, a chave do êxito, a chave dos resultados
no campo do bem-estar social, apontam especificamente para o nível de maturidade social, para o nível de maturidade da consciência cívica da sociedade. Quanto ao Estado, ele pode ser Estado unitário ou pode ser Estado composto. No Estado unitário você tem uma gestão centralizada na capital, de onde se delegam os poderes para a gestão do poder político do Estado, só um governo. Já no Estado composto você tem a forma de Estado composto confederada e a forma do Estado composto federada. A distinção é simples. Na confederação, cada Estado tem constituição própria e, portanto, sustenta a sua própria soberania. No caso da federação, não. A soberania reside exclusivamente na União e os Estados da Federação são regidos por uma só Constituição. Por essa razão, por exemplo, o Estado do Ceará, o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro não são soberanos. Apenas a União é soberana. E na medida que esses Estados precisam contrair empréstimos internacionais, isso não pode ser feito sem a fiança da União. Porque as unidades da federação não sustentam estado de soberania internacional. A soberania doméstica, no que diz respeito às unidades da federação, é amplamente discutida pelos códigos administrativos locais e por aquilo que a Constituição prescreve. Na atualidade, nós temos uma discussão muito grande se determinadas leis e projetos de leis emitidos pela Presidência da República têm validade nos Estados. Essa me parece ser uma discussão extremamente interessante, porque a federação, ela prescreve, ela antevê certa autonomia administrativa do Estado, por exemplo, administração de pessoal, administração de recursos. Essa autonomia é prevista constitucionalmente. Até que ponto o representante da União dos Estados pode interferir na gestão dos Estados? Uma questão, por exemplo, que tem subsaído no campo dos debates é acerca dos tratados internacionais assinados pelo presidente da República, quando esses tratados colidem com determinadas regras e com determinadas leis municipais e estaduais. O fato é que no Estado composto a gente tanto tem a forma confederada e a forma federativa. Atualmente nós conhecemos uma federação, como é o caso da Grã-Bretanha. Eu diria que a Organização das Nações Unidas, a despeito de não ser Estado, mas funciona a exemplo de uma confederação. Esses desenhos políticos, esses traços políticos, essas características políticas são importantíssimas de serem estudadas e analisadas, e funcionam como espécie de roteiro, de agenda, de paradigma para que o problema da política seja compreendido a partir do postulado teórico, de onde luzes são direcionadas para a compreensão das práticas políticas. No entanto, quando nós nos referimos a Estado e governo, eu diria que uma maneira síntese de dar ênfase e, ao mesmo tempo, vigor a essas discussões é tratar do fato de quando nós abordamos governo e Estado, nós não estamos tratando nada mais, nada menos do que de relações políticas. Um tipo de Estado, uma forma de governo, representa um programa de relacionamento político. Quando a gente fala de Estado unitário, quando a gente fala de Estado federativo, quando nós falamos de governo parlamentarista ou governo presidencialista, quando falamos de uma república democrática ou de uma república aristocrática, quando mencionamos monarquia e despotismo, no fundamento elementar, no mais elementar dos fundamentos, na sua dimensão fundamentalmente básica, Estado e governo nada mais são do que programa de relacionamento social. Ou seja, os indivíduos se relacionam politicamente dentro desses paradigmas determinados pela tipologia atribuída a Estados e governo. O que significa dizer que, em última instância, quando nós nos referimos a Estado e governo, nós estamos nos referindo a programas e projetos de relações políticas que os indivíduos exercem na construção da realidade política de sua
de sua sociedade. São questões que devem ser memoradas, devem ser reprisadas, devem ser repensadas a despeito de caminhos comuns e que muitas vezes se constitui senso comum acadêmico das áreas de estudo, mas que vale sempre a pena relembrar e submeter a discussões conceitos que me parecem vitais para a compreensão da realidade política em todo o tempo e, sobretudo, da realidade política contemporânea.